Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Cumprimento, em nome do complementar do PSD, o Sr. Professor Manuel Bencastre. Não digo boa tarde, digo bom dia, porque está no início da manhã. Sr. Professor, se há um assunto que tem sido sistematicamente abordado nas nossas audições, para não dizer em quase todas as audições desta Comissão Parlamentar de Inquérito, prende-se com a extensão da concessão do domínio público hídrico, concessão essa para além do prazo dos CAI. Este assunto aparece-nos referenciado desde logo no parecer da ERSE de maio de 2004, onde é referido que essa possibilidade de extensão da concessão da utilização do domínio público para além do prazo dos CAI era um aspecto que deveria ser clarificado. O Dr. Orlando Borges, ex-presidente do INAG, referiu na sua audição que a legislação que regulava a utilização do domínio público hídrico para a produção de energia até março de 2005, ou seja, até ao termo do governo do que o Sr. Professor fez parte, estava consagrada nos seguintes diplomas. E era a pergunta que eu lhe queria fazer, era se via nos diplomas que eu agora vou referenciar, de facto, o enquadramento legislativo a considerar na abordagem desta questão, da concessão, da extensão do domínio público hídrico para além do prazo dos CAI, antes de 2005. A saber, Decreto-Lei 46/94, no que diz respeito ao regime de licenciamento e utilização do domínio público hídrico, sob a jurisdição do Instituto da Água, o Decreto-Lei 182/95, que estabelece as bases da organização do Sistema Elétrico Nacional, e o Decreto-Lei 183, também de 95, que estabelece o regime jurídico do exercício da atividade de produção de energia elétrica no âmbito do sistema elétrico, do serviço público e do sistema elétrico não vinculado. É de facto esta a legislação que regulamenta esta matéria antes de 2005? Sou deputado, não conheço agora de cor a legislação, não a li e, portanto, não lhe consigo responder objetivamente a essa pergunta. Não lhe consigo responder a essa pergunta. Não conheço essa, quer dizer, imagino que haja legislação sobre esta matéria, mas não consigo responder a essa pergunta. Sim, de facto. Muito obrigado, Sr. De facto, esta legislação, ela inclusivamente faz parte da intervenção do Dr. Orlando Borges e que não mereceu até ao momento qualquer contestação. A questão que lhe foi colocada tinha uma razão de ser, que era perceber onde é que esta matéria da extensão do domínio público hídrico, para além do prazo dos CAI, começou a ser consagrada. Portanto, trata-se de matéria cuja, do ponto de vista legislativo, se inicia bem lá atrás, ou seja, no ano 94, depois 95. E, de acordo com estes três diplomas que eu fiz referência e, como eu disse, não ofereceram qualquer contestação, resulta daqui que é a própria lei, portanto, confere uma possibilidade ao produtor incumbente, ou ao Estado, de iniciar um processo de renegociação dos termos da licença de produção fora de um procedimento concursal. Repare bem que eu vou fazer ênfase nesta parte, fora de um procedimento concursal. Mas há mais. Nos CAIs celebrados durante a governação do engenheiro António Guterres, na sua cláusula 25, determinam a possibilidade de estender a licença de produção de energia para além do prazo contratado através de uma ligação direta entre o Estado e a EDP. Ou seja, esta possibilidade foi conferida quase 10 anos antes de existirem os COMEC, que aparecem, portanto, em 2005, 10 anos depois, configura uma opção que tem um valor económico. Aliás, esse valor económico foi reconhecido durante a audição do professor Paulo Pinto, também nesta comissão. E a pergunta que lhe gostaria de colocar é se, na sua opinião, esse valor económico intrínseco a esta possibilidade de estender a licença de produção de energia para além do prazo contratado através de uma negociação direta e entre o Estado e a EDP deveria ou não ter sido repercutido nos COMEC. Esse valor económico? Desculpe, correto, o valor económico. Do ponto de vista do Sr. Professor Paulo Pinto, a circunstância dos CAI preverem a possibilidade de estenderem a licença de produção de energia para além do prazo estipulado e contratado através do que estava contratado nos CAI, através de uma mera negociação direta entre o Estado e a EDP, essa possibilidade tem em si mesmo intrinsecamente um valor económico. E o professor Paulo Pinto, na sua audição, disse-nos, tendo esta possibilidade consagrada do ponto de vista legal, nos diplomas que eu fiz referência, consagrado também nos próprios CAI, na cláusula 25, isto tem um valor económico. Isso tem um valor económico.
deveria ou não este valor económico ter sido repercutido quando da elaboração dos CMEC? Bem, eu não ouvi a intervenção do professor Paulo Pinho, que eu conheço pessoalmente e que muito aprecio. E ele, com certeza, que é uma pessoa que fala e que tem conhecimento sobre esta matéria. Mas há aqui uma questão de opção é que eu não entendo. Vamos lá ver. O Estado, a opção que existe aqui é a opção do Estado. Eu sei que é uma opção, e sei que nós sabemos que foi uma opção, mas eu faço-lhe a pergunta se fazia ou não sentido ter-se exercido essa opção. A opção de colocar, ou fazer repercutir, ou não fazer repercutir esse valor económico. Nós sabemos que é uma opção política, mas a pergunta tem que se colocar na mesma. Qual foi a opção que teve e por que motivos é que teve essa opção política? Porquê é que portanto, o Sr. Deputado está-me a perguntar porque é que isso está no Decreto-Lei dos CMECs, é do 240 de 2004. Se está ou não está repercutido esse valor económico? Não, está-me a perguntar porque é que está. Vamos lá ver, a opção. Vamos lá ver. Eu tenho que perceber o que é que me está a perguntar. A opção é a opção do Governo. O Governo tem uma opção de poder prolongar. Mas uma opção só tem valor real se a contraparte quiser prolongar. Portanto, imagino que o Governo quer prolongar ou assume que se disponibiliza para prolongar e outra contraparte não quer prolongar. Quer dizer, é uma opção do Governo, não é uma opção da contraparte. Aquilo que se coloca, a questão que se coloca aqui é se a contraparte, neste caso a EDP, tinha uma opção ou não. Eu penso que é isso que o Sr. Deputado me está a tentar perguntar. Sr. Professor, eu peço desculpa. Sr. Presidente, posso estabelecer... pergunta-resposta. É pergunta-resposta, exatamente. É pergunta-resposta, Sr. Professor, Deputado. Que a possibilidade está consagrada, melhor dito desta forma, que esta opção de fazer repercutir o valor económico que está no CMEC, nós sabemos. A pergunta é porque é que o fizeram tão bem. Eu posso lhe sugerir o seguinte: fizeram porque já estavam no SCAI. E se for do ponto de vista de manter a neutralidade entre os dois contratos, faz algum sentido? Sim ou não? Então vamos lá. Não sei se simplifiquei a pergunta. Sim, vamos lá ver. Em primeiro lugar, deixe-me aqui, isto é muito importante que seja dito. Essas opções todas e o texto todo foi redigido no âmbito do 15º do Governo Constitucional. O que não quer dizer que eu não tenha assumido, com a tutela que tinha, esse mesmo diploma. De facto, como o Sr. Deputado diz, a ideia, a opção, como lhe chama, de fazer uma negociação direta ou utilizar outro tipo de mecanismo para além do não concursal, essa ideia, esse conceito, é um conceito que vem de muito de trás. E é um conceito que eu talvez diga muito francamente que implicitamente deve ter percorrido todos os governos. Todos sem exceção. Portanto, e posso aqui tentar elaborar aqui uma explicação, não sei se é essa ou não, mas vamos lá ver. Se olharmos para a cadeia de valor da água, a cadeia de valor da água do ponto de vista económico, a água é produzida em Portugal, portanto, os principais rios que passam, se não me engano, o Douro, o Tejo, o Guadiana, nascem em Espanha. A maior parte da água desses rios, se assumirmos que isto é um setor, nasce no país vizinho. O país vizinho, podemos dizer que tem quase um monopólio sobre o nosso abastecimento de água. Obviamente que isto não é verdade, porque há outros fios de água, mas tem uma força muito grande. Ora, a cadeia de valor da água tem, eu agora falo como economista, também como gestor, tem uma primeira etapa que é a etapa da produção, com um grande peso e uma grande força de mercado de um país que é o nosso país vizinho, e depois tem uma segunda etapa que é a reserva de água, que são as barragens, e depois tem uma terceira parte que é a distribuição. Eu penso que, quer dizer, nenhum governo, no seu perfeito juízo, diria, inclusive, correria ao risco, acho eu, e digo isto como cidadão agora, e penso que esta, apesar de não ser uma posição manifestada objetivamente pelos governos, eu penso que está implícita. Eu penso que se já há monopólio numa das etapas da cadeia de valor, o que os governos tentam fazer é desfazer o monopólio. Agora, correr o risco de alargar o monopólio para a segunda etapa da cadeia de valor, e isto do ponto de vista económico não faz sentido nenhum. Poderá fazer sentido do ponto de vista tático,
Isto é, se o governo quiser ganhar mais dinheiro, partindo do princípio que o mecanismo concursal permite ganhar mais dinheiro, o que também é altamente discutível, mas já podemos lá ir. Mas se o governo quiser ganhar mais dinheiro, eventualmente pode tentar ganhar mais dinheiro. Mas quê? Mas o que é que perde em compensação? Perde a possibilidade ou dá a gestão integrada da cadeia de valor da água ao país vizinho, quando os governos sabem que existem problemas nessa matéria e que são objeto de tensões entre os dois países constantemente, não só nas cimeiras, mas como entre os ministérios. Eu penso que isso não é desejável. Não é desejável. Então, e agora, vamos lá ver. É assim, eu não estou a dizer que não se lançasse um concurso público, mas um concurso público a lançar teria que ser um concurso público que evitasse o poder de mercado. Um concurso público esse, que provavelmente iria não permitir que determinados grandes grupos espanhóis concorressem. Não sei se isto seria viável do ponto de vista político ou não. Mas vamos mais. Eu queria dar mais. É assim, o governo seguinte, relativamente a esta matéria, o Sr. Deputado interrompe-me à vontade, hein? Portanto, porque senão eu também não quero transformar isto num monólogo. O governo, nesta matéria, faz uma decisão política. E o que está aqui implicitamente a ser dito é que essa decisão política foi de alguma forma condicionada por toda a história que vinha de trás, inclusive o 16º governo. Bem, eu penso que este tipo de considerações, para já, menorizam de facto o governo que tomou essa decisão. Isto é, eu só fiz isto porque tive que fazer, mas não queria fazer, mas tive que fazer. Prontos. Acha que o governo seguinte não tinha formas de fazer isto de uma forma diferente? Quer dizer, bastava pegar na dita condição suspensiva que está naqueles contratos que os senhores deputados me vão referir e ter aceito que a suspensão se tivesse dado. Mas relativamente ao decreto-lei dos comédios, há lá uma linha que faz referência justamente a esse tipo de matéria, portanto, nessa linha, é uma linha que vem nos comecs em consistência com aquilo que era o histórico do setor. Não sei se respondi àquilo que o Sr. Deputado me quis dizer. Sr. Deputado, faça favor. Sim, de facto, Sr. Professor, há uma linha no Decreto-Lei 240/2004, exatamente à linha 7.2 do artigo 4º, julgo que é essa que se está a fazer referência, que é exatamente aquela a linha do Decreto-Lei 240, que na sequência da legislação a que eu fiz referência de 94 e de 95, na sequência do próprio clausulado dos contratos do SCAI, maiormente do disposto na sua cláusula 25, foi aquela que o Decreto-Lei depois incorporou, ou seja, a possibilidade de estender a licença de produção de energia para além do prazo contratado através de uma negociação direta entre o Estado e a EDP. E eu acho que até aqui estamos todos de acordo. E não há para nós grandes dúvidas sobre isso. As nossas dúvidas surgem depois, Sr. Professor. E as nossas dúvidas surgem depois por causa da existência de uma cláusula suspensiva nos acordos de cessão do SCAI e que pressupõe como condição para a cessão dos próprios SCAI um acordo sobre a extensão do domínio público hídrico que aparentemente não foi negociada por ninguém. Eu vou explicar de outra forma. Os acordos de cessação do SCAI, nomeadamente a cláusula 2ª, estabelece uma condição suspensiva que diz mais ou menos isto. Os SCAI terminarão e os SCMEC começarão, perdão-me a simplicidade da linguagem, mas isso tem como pressuposto que haja um acordo sobre a extensão do domínio público hídrico. A extensão é essa, que é quando da celebração do respectivo acordo de cessão, parece que ninguém negociou. Nós questionamos diversas entidades sobre quem é que negociou esta cláusula. De um acordo, como sabe, envolve a REN, envolve a EDP e é acordo este que é homologado por um membro do Governo, neste caso concreto, pelo Sr. Professor, então Secretário de Estado da Energia. E todos os administradores da REN, que por aqui passaram nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, mas também os EDP, ninguém se lembra de ter sequer conversado
sobre esta cláusula muito em concreto e esta condição suspensiva. Os próprios ex-ministros Carlos Tavares e o ex-secretário de Estado Franco Alves também não se recordam de ter havido qualquer negociação. E por isso eu aqui lhe vou deixar as seguintes perguntas e falo-as todas de uma vez, porque estão todas encadeadas, Sr. Professor, todas. E a pergunta que lhe faço é desde já esta. O Sr. Professor lembra-se de ter negociado ou discutido sobre a extensão do domínio público e para além, e repito, para além do prazo do SCAI com a REN ou com a EDP? Recorda-se se os termos do acordo, que veio a ser homologado, como eu referi, pelo Sr. Professor, eram efetivamente o resultado das negociações havidas entre a REN e a EDP, ou nessas negociações, que ninguém se recorda, o Governo também esteve envolvido e esteve diretamente envolvido. Pergunto-lhe, e esta pergunta é fundamental para nós. Senhor Deputado, peço que conclua, vou mesmo terminar, por favor. Sr. Presidente, é mesmo determinante para nós se o Sr. Professor estava ciente de que aquele contrato que homologou pressupunha a extensão do domínio público hídrico para além do SCAI. E vou terminar com duas perguntas mesmo, Sr. Presidente. Nós gostaríamos de saber quem fez a minuta desse contrato e quem invalidou os termos finais antes de homologar, antes do Sr. Professor homologar, e gostaríamos também de saber se o Governo conhecia os exatos termos do contrato, incluindo aquele detalhe, que é um detalhe, mas que faz toda a diferença, que diz respeito ao prazo e dentro ao da concessão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD, para responder. Sr. Professor, a palavra é sua. Começando pela primeira resposta à primeira pergunta, se eu me lembro de ter negociado e discutido para além dos prazos da REN e da EDP, não, Sr. Deputado. Os contratos foram feitos entre a REN e a EDP. Eu não tenho aqui os nomes de quem elaborou e esteve presente nessas equipes, mas consigo arranjar esses nomes, porque esses nomes existem. Lembro-me de uma advogada da REN que esteve presente em toda a fase, não me lembro do nome dessa pessoa, mas sei perfeitamente que os contratos foram desenvolvidos entre a REN e a EDP. E tiveram equipes grandes na REN e tiveram equipes grandes na EDP. O gabinete, meu gabinete, não esteve envolvido na elaboração destes contratos. Mas os contratos, obviamente, não foram elaborados dentro do sério. Claro, certo? Os contratos foram apresentados e eu, na altura, já passaram 14 anos, portanto, como deve imaginar, não me lembro o que é que aconteceu. E o meu esforço de memória também não esconde que pode ser condicionado por aquilo que eu leio na comunicação social e, portanto, tive que falar com umas pessoas, obviamente. Mas, relativamente a esta matéria concreta, que são contratos, que na prática acabavam por ser um formalismo a cumprir entre a REN e a EDP, REN, empresa 100% tutelada pelo Ministério, e uma empresa 100% pública, e a EDP com uma participação muito importante do Estado, está certo? A EDP com uma participação muito importante, não estou, desculpe? Desculpa, eu tinha-me enganado quando o Sr. Professor disse 100%, peço desculpa, eu tinha dito que não, mas estava a razão, a REN era 100%, a EDP é que era 75%. Senhor Deputado, Sr. Professor, queira continuar, por favor, queira prosseguir. Está certo. E onde havia contactos permanentes entre o Presidente destas duas empresas e o seu Ministro, e também eu próprio, os Presidentes falavam mais que o seu Ministro, quer dizer, este tema do condicionamento da extensão do domínio público, eu penso que é um tema importante. Quer dizer, é importante mesmo numa cláusula suspensiva, porque na prática este é um tema, vamos lá ver, é um tema que é uma condição que, a não ser verificada, pode condicionar todo o processo, como é evidente. Volta ao processo à estaca zero, quer dizer, os contratos têm que ser ou renegociados ou tem que ser o decreto-lei alterado, não é? Agora, portanto, era perfeitamente natural, sendo isto um tema importante, que se tivesse sido objeto de algum comentário de um dos dois presidentes das duas empresas ao Ministério, uma vez que havia contacto permanente. Ora, eu quando ouvi esta notícia, aquilo que eu estranhei mais foi isso, então estes tipos fizeram isto e não nos disseram nada. Mas depois fiquei aliviado. Porquê? Porque nenhum deles se lembrava também. Prontos. Então, quer dizer, se eles não se lembravam, então também não podiam ter dito. E de facto não disseram.
Agora, isto não retira qualquer tipo de valor formal ao meu ato. Eu estou consciente disso, aos deputados. Eu aluguei aqueles contratos. Eu sei, não vou aqui fugir com o rabo à seringa. Atenção, isto é uma responsabilidade que eu assumo. Atenção. Agora, a questão é, de facto, não fui avisado. E também vou ser muito franco. O meu gabinete disse-me, olha, isto está preparado, isto é consistente com o Decreto-Lei 242 de 2004, portanto, pode assinar à vontade. E portanto, não sei se me disseram isto assim, mas assinei-os ali, numa cerimónia que eu nem sequer me lembro onde é que foi a cerimónia, se foi na REN ou se foi no Ministério. Mas lembro-me de os ter assinado, de facto. E, portanto, estão assinados. Estão assinados contratos com uma cláusula suspensiva, e eu penso que alguém teve a gentileza de mandar a dita cláusula, portanto, eu li a cláusula agora, e passo a ler a primeira frase dessa cláusula, portanto. Condições suspensivas e entrada em vigor do acordo. A produção de efeitos do presente acordo fica subordinada nos termos estabelecidos no número 2 seguinte à verificação cumulativa até 27 de janeiro de 2008 as seguintes condições. Muito bem. E depois vai por fora, em que na primeira há atribuição ao produtor de licença de produção de energia elétrica e depois faz referência ao Decreto-Lei 240 de 2004, e na linha B podia ter feito referência também ao mesmo Decreto-Lei, mas não fez. Portanto, vamos lá ver. Isto não está ali por acaso, de certeza absoluta. Isto está ali posto porque alguém quis pôr aquilo ali. Eu ontem, para saber como é que funcionava esta comissão de inquérito, ouvi assim a miúdo a audição do engenheiro Vítor Batista, e penso que ele, a dada altura, afirmou, penso eu, mas corrijam-me, que sabia da existência desta cláusula. Portanto, agora, pronto, já é uma cláusula, uma condição suspensiva. O que é que podia ter acontecido aqui? Podiam ter aqui, já agora, se me permitir ainda, podiam ter aqui acontecido várias coisas. Vamos lá ver. Uma condição suspensiva suspende, não há dúvida nenhuma. Podia ter acontecido que o Governo, em 2008, tivesse querido fazer uma negociação direta. Pronto. E portanto, a questão não se teria colocado. E porquê é que o Governo, se calhar, poderia ter querido fazer uma negociação direta? Por várias razões. Talvez por uma razão de natureza mais estratégica, já aqui falei nela. Podia precisar de receitas para equilibrar o orçamento. A esse respeito, posso dizer que eu penso que foi na altura também do 15º Governo que foi feita a venda da renda da PT, acho que foi a venda da rede da PT à própria PT, porque a PT concessionava o backbone e depois houve uma negociação direta para vender a rede à PT. Penso que na altura houve aí os concorrentes da PT que não gostaram da ideia. Mas quer dizer, não é a primeira vez que isto acontece. Os governos precisam de alguma receita, fazem este tipo de coisas. E também não escondo que nas fases posteriores de privatização da EDP pode ter havido aqui também vontade de eliminar um fator de incerteza. Provavelmente os bancos de investimento terão dito ao governo, só se eles resolverem isto agora, isto ajuda, porque talvez puxe o valor para cima. Não sei, eu não faço ideia. Mas podia não ter sido necessário invocar essa cláusula. Mas vamos agora supor que o governo seguinte dizia o seguinte: eu não quero resolver este tema já. Este tema do domínio público hídrico é prematuro, vou deixar a água correr debaixo da ponte, portanto, não me quero sentir forçado a fazer isto. Bem, eu penso que o governo teria que resolver esta questão, não é? Portanto, e o Governo podia resolver esta questão de uma forma muito simples, uma vez que chamava a REN, chamava a EDP, temos aqui este problema, vamos lá resolver isto. E eu penso que as coisas na vida resolvem-se conversando. E o tema podia ter ficado resolvido. Agora a EDP na altura podia ter feito fim de pé e disse, não, eu de facto só me interessa avançar para este novo modelo com esta questão clarificada de uma vez por todas. Acho que esta preferência, esta prerrogativa me é dada, está prevista na própria lei, e eu como empresa autónoma, inclusive na altura já com acionistas pequenos, e assim outros acionistas, falei com os meus acionistas e eles são da mesma opinião, portanto não quero ser obrigado a entrar nesta aventura sem esta questão. Pronto, e aí o que é que fazia? O contrato era suspenso, tinha que fazer contratos novos, o governo teria tido a oportunidade até provavelmente para rever e para melhorar o decreto-lei dos COMEX,
E eu acho que o decreto-lei, honestamente, podiam haver aqui aspectos passíveis de alguma melhoria, inclusive, e, portanto, até se podia ter aproveitado esse pretexto para fazer algum trabalho de casa e até lhe podia ter dado de jeito. Portanto, eu digo uma coisa, é assim, eu senti-me incomodado a primeira vez que olhei para esta matéria, mais pelo meu desconhecimento e porque não me lembro do tema de facto ter sido discutido. Mas depois, ao me confrontar com a dita cláusula e com o texto da cláusula, apesar de não ser jurista, isto serviu para atenuar e eventualmente vamos. A negociação do contrato, já respondi, se estava ciente se estava ciente que aquilo conferia um direito. Ora, eu não sou jurista, mas eu penso que esta cláusula aqui não confere direito rigorosamente nenhum, mas posso estar enganado. Os meus deputados, muitos dos seus deputados são juristas e poderão ter uma interpretação completamente diferente daquela que eu faço do texto. Eu não falei com um jurista sequer sobre isto. Esta minha consideração é exclusivamente lendo as primeiras 10 linhas daquilo que tenho aqui à minha frente. Não sei se respondi às suas perguntas, Sr. Deputado. O Sr. Deputado invoca que o Sr. Professor não respondeu aqui a uma questão. Quer clarificar só para encerrarmos isto rápido? Não, eu só apenas, não foi se estava ciente que conferia um direito, é que se estava ciente que aquele contrato pressupunha obrigatoriamente a gestão do domínio público hídrico para além dos CAI. Eu não configurei a cláusula como concedendo ou não concedendo o direito, que é uma matéria de natureza de discussão jurídica. Se eu estava ciente. Não estava ciente. Muito obrigado.